Crer em Cristo é preciso, mas que tipo de evangelho que você tem recebido? Que tipo de evangelho você tem crido? Infelizmente, há muitos que estão pregando o evangelho da vergonha, o evangelho do despreparo, o evangelho do engano, o evangelho aguado, o evangelho raso. E isso tem trazido, ao longo do tempo, o caos nas igrejas. O conteúdo, a qualidade, a verdade, a realidade do cristianismo de nossos dias tem sido muito equivocado, porque muitos líderes que se dizem líderes, e muitos nunca foram realmente líderes, e o pior, há muitos que não deveriam nunca ter tido esse título. São muitas pessoas que não foram chamadas para estar à frente de igrejas. Precisamos falar esta verdade. Nós não somos um povo que devemos andar debaixo de engano, mas infelizmente há muitos, e não são poucos, que estão entre nós, que têm pregado o evangelho com a cruz de rodinha. Meus amados, meus irmãos, não existe evangelho com cruz de rodinha. Cruz pesa. Levar a cruz é aborrecer a sua própria vida. Ser verdadeiramente um cristão tem seus valores, e dentro dos seus valores também existe provações. E nós, cristãos, não vivemos somente de momentos maravilhosos, como muitos estão contando por aí. Nós, cristãos, temos inimigos mortais da cruz de Cristo. E hoje, muitos desses inimigos estão dentro de nossas igrejas, trazendo ao povo palavras que estão distorcidas da palavra de Deus. E eu e você, que somos cristãos, discípulos de Jesus legítimos, não podemos engolir de goela abaixo tais líderes que buscam a glória dos homens, que buscam o enriquecimento através da igreja. Muitos estão dando comida fraca, capim seco para o povo, mas o povo com fome, as pessoas sedentas, elas comem o que tiverem. Nós precisamos entender que não temos motivo nenhum para sermos enrolados por uma liderança débil, como diz a palavra de Deus, débeis, loucos, contaminados com a torpeza do amor à riqueza e do amor a si mesmo. Aqui está o livro que eu e você precisamos para não sermos enganados.
Mas por que você é enganado? Por que você é enganada? Porque você não lê este livro. Queridos, muitos que estão em nossas igrejas não conseguem viver o Evangelho. Vão à igreja para tentar comprar Deus. Vão à igreja achando que Deus é um corrupto, ou que Deus vai se permitir ser corrompido porque ela vai na igreja e dá alguma coisa. Ei, nós estamos falando de um Criador, de alguém que é muito inteligente. O nosso Deus não é burro, o nosso Deus não é idiota, o nosso Deus, a sabedoria dele é enorme. E Deus não se permitirá ser comprado por você, que vai à igreja para dar dinheiro, para dar qualquer coisa, como se estivesse dando para Deus depois te abençoar. Não é desse jeito. Deus não vai aceitar a tua oferta. Escute o que eu estou lhe dizendo. Deus não vai aceitar nenhuma de suas ofertas se a tua vida não é uma vida consagrada a Ele. Escute o que eu estou lhe dizendo. Se a sua vida não acreditou direito em quem é Deus, se você não entendeu a proposta do Evangelho, que é cruz e não uma vida boa, uma vida regalada, uma vida cheia de luxo, uma vida de carros e mansões, uma vida de fama, uma vida aonde você viverá como rei nesta terra. Meus amados, Deus pode te conduzir aos melhores desta vida, mas o princípio do cristianismo não é esse. O princípio do cristianismo é guerra. O princípio do cristianismo é provação. Você luta contra quem quer te matar, quem quer destruir a sua vida, quem quer roubar tudo que você tem. Por isso, preste muito bem atenção no Evangelho que você está realmente ouvindo e aprendendo. Veja como são a vida desses que pregam o Evangelho para você. Preste muito bem atenção nesses pregadores de televisão. Você anda com eles, você conhece a vida deles? Ou se você acredita somente nessas pessoas por causa das palavras que elas usam justamente para arrancar de você dinheiro. Preste muito bem atenção. O Evangelho real, ele vai chegar na sua vida uma hora ou outra. E se você não estiver preparado ou preparada, você terá nojo de Deus. Você terá nojo de Jesus Cristo. Você terá nojo do Espírito Santo. Se você não estiver preparado e preparada para entender o que é o real Evangelho. Porque a vida de todo ser humano precisa ser provada. O Evangelho de Jesus Cristo não é mordomia. O Evangelho de Jesus Cristo é cruz. Cruz. Porque a primeira cruz que você tem que carregar é a cruz de inclinar a sua vida fora da carne. Você não pode mais viver inclinado para a carne. Se você não pode viver mais inclinado para as coisas da carne, isso significa que você vai carregar uma cruz muito pesada. Porque nós temos uma natureza que não glorifica a Deus. E essa natureza tem que morrer. E se você está ouvindo um evangelho diferente,
você não vai morrer, você já é morto, você já está morta, porque está ouvindo o evangelho de mortos. Esta é a grande verdade. Eu quero lhe convidar a abrir a palavra de Deus para entender o verdadeiro princípio que você precisa reconhecer. 1 Pedro, capítulo 1. Meus irmãos, o evangelho é o evangelho de poder. Não é o evangelho do luxo, da aparência, da boa vida. A palavra de Deus diz que nós teremos vida e vida com abundância. Mas esta vida e vida com abundância que a palavra está falando é com relação à sua comunhão com Deus. 1 Pedro 1, a partir do verso 6. Nisso exultai, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Porque, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indivisível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Queridos, virá sobre você provações terríveis, justamente porque você aceitou a Cristo, porque você quer a Cristo, porque você ama a Cristo, ama quem você nunca viu. Essa é a realidade. Você vai ser provado, você vai ser provada de maneira que vai ter que ver se realmente ama Jesus ou não. E isso, preste atenção, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Meus amados, meus irmãos, estamos falando de uma coisa real, absoluta, que é a nossa salvação. Viveremos uma eternidade, bilhões e bilhões e bilhões de anos, se é que a gente pode contar tempo na eternidade. Mas aqui só viveremos 120 anos. Mas você vai ser provado, você vai ser provada. E aqui, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, a sua fé, você crê realmente em Jesus Cristo, a sua fé vai ser provada. Porque estar com Deus é muito melhor do que o ouro que é perecível. É mais importante você crer em Jesus Cristo do que querer as coisas desta vida. Aqui está bem claro que Jesus vale muito mais do que as coisas desta vida, do que todo poder, do que todo valor financeiro você pode alcançar. Mesmo apurado por fogo, redunde em louvor e glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A sua provação virá. E nesta hora que muitos não têm o evangelho verdadeiro, que vem a provação, eles abandonam Jesus. Sabe por quê? Porque não querem o Jesus que vai permitir provação sobre a vida dele. Se você não quer o Jesus que vai
permitir que provações terríveis venham sobre a sua vida para saber o valor da sua fé. Esse evangelho que você está vivendo é falso. Vai vir, e quando vir, vai provar se você é dele ou não. Aqui, meus irmãos, vale mais do que qualquer coisa de valor nesta vida a nossa fé. Por quê? Porque redundará na salvação das nossas almas. Esse é o evangelho real, provação em cima de provação, para ver se realmente a tua fé tem valor. Muitos estão se desviando porque nunca encontraram o evangelho real. Porque o dia que você amar a Jesus Cristo, mesmo não tendo visto ele, mas acreditando nele, e sabendo que mesmo acreditando nele, você vai passar por terríveis provações. Não fuja dessa realidade. O valor da sua fé só será realmente aceitável diante de Deus após a sua provação. Se no momento da tua provação você não suportar e abandonar a Jesus, é porque você nunca amou Jesus e nunca entendeu a proposta do Evangelho. A maior proposta do Evangelho é a vida eterna. Por isso que os apóstolos morreram como morreram. Por isso que todos aqueles que verdadeiramente são discípulos de Jesus vence o pecado, vence o amor às coisas desta vida, porque não está debaixo de um evangelho fraco, mas do evangelho de poder, que destrói as obras do diabo, que destrói as obras de Satanás, que tira ele de circulação diante da sua vida. Não ande atrás de pastores e líderes que pregam o evangelho fraco, que no dia da tua provação você não vai suportar e vai abandonar. Na verdade, vai abandonar aquilo que você acreditou ser o evangelho verdadeiro. Vai lhe provar, vai mostrar para você se realmente você tem uma fé que levará você à salvação da sua alma. Jesus, ele pagou o preço na cruz para nós sermos salvos, mas é na provação que você verá se você tem o evangelho de Cristo ou o evangelho desses bandidos que estão lhe oferecendo uma vida de glória aqui na terra. Cuidado, porque Jesus, ele te dá vida em abundância, mas é a comunhão que ele nos oferece. Buscai primeiro o reino de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Primeiro você passa pelo crivo da busca espiritual, da identidade de filho de Deus diante de um mundo bandido, mau, terrível. Buscai primeiro o reino dos céus. Buscai o governo de Deus na sua vida. E quando você começa a viver o governo de Deus na sua vida, o mundo é contra você. Se você está amigo do mundo, se o mundo está se alegrando com você, é porque o evangelho de Cristo não está na sua vida. Porque o mundo é contra Deus. O espírito que está no mundo é o espírito de Satanás, do enganador. E não há como você viver agradando a Deus e agradando a Satanás. Por isso, reveja o evangelho que você tem ouvido e pregado por aí. Não aceite esse evangelho que vem para Jesus e a tua vida financeira vai ser melhor. Vem para Jesus,
porque a comunhão com o Espírito Santo fará você uma pessoa abençoada. A primeira coisa que aconteceu com a minha vida quando eu aceitei a Cristo foi ser expulso de casa por um pai que era industrial. E ele vira para mim e diz assim: sua presença está me fazendo mal, porque ele era seguidor dos demônios. E para ser seguidor dos demônios, basta apenas você botar uma bebida num copo para oferecer para os espíritos. Você já está amarrado, você está selado por Satanás. Mas eu e você somos libertos por Jesus Cristo apenas porque o aceitamos e o Espírito Santo dele vem habitar na nossa vida. Meus queridos, o Evangelho é de provação, e depois de aprovado, Deus lhe abençoará. A bênção de Deus não é porque você dá dinheiro, não é porque você vai à igreja. A bênção de Deus chega quando você vive o Evangelho. Buscar em primeiro o reino, o governo do céu na sua vida, vivendo na terra. Com certeza você perderá muitas coisas se fecharão para você, mas depois, Deus abrirá as portas do céu e derramará bênção sem medida, porque você foi aprovada na fé que você realmente agarrou para a sua vida, porque não só será também abençoado com as coisas que você vai precisar para sobreviver, como também o seu nome estará escrito no livro da vida de fato, porque você tem uma fé legítima e não uma fé que na hora da provação você abandona. Pense nisso. Medite no que eu falei para você a respeito desta realidade. Evangelho é cruz e não cruz de rodinha. Deus abençoe você. Vou ficando por aqui.